Mas pegando, por exemplo, independente dos fundos, assim, pegando a classe multimercado, também, cara. Assim, eu acho que fora um fundo ou outro, que, pô, por exemplo, tá alguns fundos, um fundo muito grande que é super vencedor, que é o Verde, que tá com um ano um pouco pior, mas, cara, daqui a pouco reverte. O cara, pô, você não vai criticar o cara que tem 25 anos de performance que não tem, mas a classe como um todo tá super bem. E me incomoda porque eu acho que tem várias coisas sobre isso, tá? Primeiro porque eu acho que está tendo um desserviço ao cliente, ao alocador nessa hora, porque às vezes a pessoa compara lá, um CDB está rendendo 12,5%, 13%. Mas esse ponto que eu ia chegar, como botar a culpa, né, de falar que é um erro, quando você vê que a própria propaganda, né, isso de todo mundo, seja a imprensa, seja o mercado financeiro como um todo, fala, o CDB de 200%, agora tem até o de 300%, agora 305%. Cara, sem querer apontar dedos, mas assim, eu acho que é importante na educação financeira as pessoas terem acho que todo mundo, acho que a grande graça desse boom de financial deepening, etc., é todo mundo vira empreendedor de si mesmo, né? Acho que quando você investe na bolsa, ou quando você toma o seu dinheiro para tocar o seu investimento, você vira um empreendedor da sua própria fortuna, da sua própria fortuna, da sua sorte futura, né? Não de que você seja milionário, mas é o teu negócio. Sim, seja 1.000 ou 1 milhão que você Exato. tem, você tem então, que assim, você tem que ter o empoderamento de saber o que você está fazendo, independente do que os outros estão te dizendo. E aí, quando você olha, por exemplo, um CDB de 12,5% para 2 anos, 3 anos, etc., 13%, cara, e a Selic está 7,75%, você fala, caraca, não é isso. É porque o mercado acha que a Selic vai ser 11,5%, 12% e tem um prêmiozinho de, sei lá, 1% acima da Selic. E uma inflação também que robusta, né? Nem pensar na inflação por enquanto, que a gente está falando de retornos nominais, mas assim, tem um prêmiozinho para a Selic projetada de 1%, 1 e poucos por cento, que não é nada demais. Você olha, por exemplo, o XP Macro, que é o nosso fundo de volatilidade mediana, pegando como referência, tá? Dando CDI mais 4 esse ano, e se você olhar, ele vai fazer 6 anos agora em março. Se eu pegar o histórico, é mais ou menos isso, tá? Em torno de CDI mais 4 anualizado. A gente seta o fundo para dar CDI mais 4. Se o CDI é 2, 10 ou 20, não faz diferença. É isso que a gente vai tentar ganhar. A gente seta para dar CDI mais 5. Se der tudo certo. É isso que a gente vai ganhar. Então, se o CDI for 12, como o mercado imagina, a gente vai ganhar 16 ou 17%. Então, essa que é a comparação justa, tá? Então, essa é a primeira coisa. Eu acho que é comparar banana com maçã. Eu acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, cara, assim, quando as pessoas têm a sensação que quando estão saindo de investimentos com risco para ir para renda fixa, elas estão saindo do risco. Mas não é verdade. Quando você está concentrando numa coisa só, você está aumentando o seu risco naquela coisa. Então, por exemplo, você estava falando da inflação. Se você pegar um CDB pré de 13%, e você se atochar disso, falar, cara, eu vou resgatar de tudo e botar só CDB pré de 13%. Se a inflação não cair, como a gente imagina que ano que vem caia para, sei lá, 5%, se a inflação continuar rodando a 8%, 9% e o juro precisar ser muito mais alto durante muito tempo, você se arrebentou inteiro. E é aquele ponto que aqui no Brasil, quando os juros começam a subir, você não sabe quando que ele vai parar, né? Isso, eu não estou nem falando que isso vai acontecer, eu estou falando o seguinte, que você está concentrando todo o seu risco em uma coisa. Se você está comprando NTNB, a mesma coisa. Quando você compra uma NTNB por, sei lá, 2026, e está pagando CDI, inflação mais 5,5%, a inflação projetada nesse período é 6%. Se por acaso o Brasil voltar a dar certo e a inflação rodar na meta de 3%, você vai perder 3% todo santo ano. Então, também, novamente, estou falando que isso vai acontecer. Não é isso, só falando que você está concentrando o seu risco, você não está diversificando. Você não está diminuindo o risco. E tem uma coisa e tem uma coisa que eu acredito na física, para todo mundo, acho que, cara, não existe, né, almoço grátis, todo mundo fala isso. Mas acho que tem um almoço grátis no mundo que é a diversificação. A diversificação é um almoço grátis, né? Ô Bruno, você falou uma coisa que eu acho interessante, que você falou da comparação que não ser justa, né? Quando o cara muda de classe, assim, né? Só que, desculpa, você está comparando passado com futuro. Você tem que comparar CDI mais... Sim, mas o investidor, ele não pensa tanto assim, né? Ele, na verdade, ele pensa, ele compara de onde ele saiu para onde ele chegou. Então, o que ele pensa é assim, eu vou sair de CDI mais 4 para chegar em 20%. Então, assim, ele está comparando o resultado de uma aplicação com o resultado de outra. Porque para o investidor o que importa é o dinheiro no bolso, né? Quem pensa tanto assim na comparação do benchmark é mais o gestor. Cara, sim, não. Porque, por exemplo, não deveria ser, né? Nesse caso. Porque o que é um fundo macro? Estou falando do meu, mas claro, todos são iguais. Fundo macro. Um fundo macro, ele deixa o dinheiro rendendo o CDI,
e a gente faz as nossas posições em derivativos. Então, a gente já larga da rentabilidade do CDI. O que a gente ganhar ou perder em derivativos vai adicionar ou subtrair daquilo. Então, a gente sempre vai largar do CDI. Então, por isso que a gente acaba benchmarkizando, né? O uso benchmark do CDI. Então, se a gente continuar ganhando CDI mais 4, significa que no futuro a gente vai ser muito melhor que esse CDB, por exemplo. Que não tem essa a diferença. Quando você está olhando do passado, você está olhando de uma Selic média que agora está subindo. Então, é só comparar as mesmas coisas. É a única questão. Tá. Mas, principalmente, a grande questão para mim é pegar a diversificação. Tá? Eu acho que... Pega, por exemplo, digamos que a gente passe por 2, 3 anos mais difíceis aí no Brasil. Que a gente cresça pouco, tem juros mais altos. A gente pode falar, a gente não falou de cenário macro ainda, mas é um cenário que eu acho bem razoável. Que parece um pouco, a gente já falou sobre isso, parece um pouco o que a gente viveu em 2013, 2014, grande parte de 2015. Cara, foram períodos que você estava na renda fixa, você perdeu dinheiro. Você estava na bolsa, você perdeu dinheiro. A bolsa caiu quase todo ano nesses anos, além do que você perdeu por não estar no CDI, né? Tem um custo de oportunidade. E se olhar as classes de ativos que foram bem, foram os fundos multimercados. E, novamente, não estamos falando nem dos fundos que eu geria na época, que eram os fundos da Axie. Pô, 2013 arrebentaram, 2014 foram ok, 2015 foram bem. Estou falando da classe de multimercado. Quando vocês olham os índices lá de hedge funds que existem no Brasil, as classes de multimercados foi super bem em 2013 e 2015. E se, por outro lado, a gente entrar num cenário super construtivo no Brasil, como foi a virada em 2016, a classe de multimercado foi muito bem em 2016 de novo. Porque você permite a virada de mão. Eu acho que existe um desconhecimento sobre o que faz o multimercado, na média das pessoas. E aí, nessa hora, você resgata tudo. É que eu acho que o mercado está ainda num amadurecimento, né? E o que a gente vivenciou nos últimos anos... Bom, a gente até trouxe esse dado num episódio recente, né? Hoje a gente tem cerca de 4 milhões de CPFs na Bolsa, só que desses 4, 3 milhões vieram depois de a partir de 2019. Ou seja, é uma galera que viveu só tempo bom na Bolsa, né? Teve, obviamente, a pandemia que afetou o mercado, mas o mercado voltou rapidamente. Então não dá nem para chamar de... Ainda são filhotes mesmo, né? Porque nem cresceram ainda, né? Eles estão ainda na fase de amadurecimento. Cara, e se você, você for mais longe, assim, se você olhar, o investimento, no geral, explodiu de 2016 para cá, que foi com fechamento de juros. Sim. Assim, você olha... Cara, entraram 300 bilhões de reais em FIA, sei lá, de 2018, 17 até final de 2019. A queda de juros gerou esse tipo de coisa. E como você falou, cara, tem uma ancoragem de que o que passou agora é sempre o que vai acontecer, né? Então, acho que as pessoas têm que olhar um pouco mais